Boa noite, irmãos, aqui presentes, que a paz de Jesus seja com todos. Estendamos o nosso carinho aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, agradecendo sempre ao Pai, que é amor e que é bondade, que mais uma vez permite que estejamos aqui todos reunidos em torno do santo nome de Jesus. Antes da palestra, hoje é do João Alberto, nós vamos lembrar alguns recadinhos da nossa casa. Lembrar que essa casa está de braço aberto todos os dias da semana, né? Nas segundas e terças é esse horário mesmo, com as palestras, os passes. Nas quartas-feiras é à tarde. Quem tiver amigos, quiser uma casa que está aberta à tarde, nas quartas-feiras nós temos trabalho, a partir das 14 horas. No sábado nós atendemos e fazemos nossos trabalhos a partir das 5 da tarde. Né? No domingo também às 10 da manhã. Domingo é um bom dia, eu gosto de domingo. Eu gosto de vir aqui no domingo, é sempre muito gostoso. Tem o Evangelho para as crianças, aqueles que têm criança, querem assistir a palestra no domingo, pode vir trazer suas crianças, né? Para elas já irem entrando em contato com o Evangelho de Jesus. E a nossa casa também tem o nosso trabalho de assistência social, para o qual nós pedimos a colaboração de todos os frequentadores sempre. Estamos sempre precisando de ajuda para essas 60 famílias que nós atendemos, quase 300 pessoas que são atendidas pela nossa casa, graças a Deus. E nós precisamos sempre de alimentos, né? Alimentos não perecíveis. Então está aí o convite para aqueles que querem participar. E nós temos a nossa viagem, está marcada para novembro, para este ano. Nós vamos novamente lá para a região de Uberaba. Desta vez não vamos passar em Uberaba, vamos direto para Sacramento, né? Visitar a tia Igorina, depois vamos lá para Araxá. É uma viagem sempre gostosa, aqueles que quiserem ir conosco, se juntar a essa grande família da Casa do Caminho, será muito bem-vindo, uma viagem muito gostosa, onde a gente aproveita para visitar projetos espirituais de outros irmãos espíritas em outros locais. No caso do irmão Tadeu, da tia Egorina, lá em Minas Gerais. É sempre gostoso, né? A gente sempre se renova e a gente sempre angaria energias novas, vendo irmãos de ideal trabalhando tanto, se dedicando toda uma existência em favor do bem, em favor da paz, construindo verdadeiramente a paz, construindo a solidariedade entre todos nós. É sempre uma grande oportunidade. Muito bem, dito isso, eu vos convido para relaxar ainda mais os vossos corpos, as vossas mentes. Nós sempre alertamos que é importante estar aqui de corpo e alma. Então é importante estar bem relaxado, bem tranquilo, esquecendo os problemas lá de fora, concentrando naquilo que nós viemos fazer, que é nos reunir, meditar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, ouvir irmãos interpretando essa mensagem e depois receber os passes, que são energias que nos energizam, que nos revigoram, né? que dão aquele up em todo o nosso ser. Nós convidamos a todos para fecharem os olhos levemente, já trazendo no campo mental a figura meiga e amada do nosso Mestre Jesus à nossa frente, estendendo os seus braços para nós, como que nos acolhendo num abraço fraterno. E com essa imagem nós vamos nos aproximando de Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo essa oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecendo a Jesus por sempre estar entre nós através dos seus mensageiros de luz. Agradecer aos mensageiros de Jesus, que não nos faltam o amparo necessário para os nossos trabalhos, para as nossas tarefas de todas as noites. Aos amigos que sustentam essa casa, que a mantêm, vamos agradecendo. Aos irmãos anônimos que aqui acorrem também na ânsia de beber na fonte viva e límpida do Evangelho de Jesus. Que todos sejam atendidos de acordo com o seu merecimento. E assim, de coração apaziguado, mente tranquila, corpo relaxado. Agradecemos pela vida, pela oportunidade da reencarnação e por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo com Jesus, que assim seja. Então hoje seremos brindados com os comentários do João Alberto, que está baseado nesse livro, Jesus no Lar,
é do Chico, né? E o espírito é o Neio Lúcio, não é isso? Um livro, eu não sabia desse espírito, não conhecia esse espírito ainda, espírito novo para mim. Então, vamos ouvir então João Alberto, vamos envolvê-lo nessa energia para que ele seja bem inspirado pelo plano espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui. Boa noite a você que está nos ouvindo pela internet, aos amigos espirituais que estão nos protegendo antes mesmo da gente chegar a esta casa, já estavam nos envolvendo. A gente sente-se feliz nesse instante porque a gente sente a vibração vindo daí para cá, nos envolvendo. Então que Deus possa nos envolver e que a luz do Mestre possa iluminar as nossas mentes, as nossas lamparinas, como dizia o pessoal lá, que a gente possa poder passar para vocês alguma coisa e vocês também passar para nós alguma coisa de bom. E todos temos algo de bom para passar, né? Como disse o nosso companheiro, nós vamos falar o item A Lição da Semente do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Esse livro é de 1950, mas atualíssimo. Eu também não conhecia esse livro, tá? Já tinha lido outras coisas dele, mas esse livro eu não conhecia. Comprei para fazer a palestra e realmente eu devorei o livro em 2 dias, porque é uma lição mais bela do que a outra e é de fácil entendimento. Quem não conhecer, adquira o livro, então empreste na biblioteca, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas vamos lá ao que interessa. O que Jesus... antes disso, né? É uma psicografia de Chico Xavier, como eu falei, e essas reuniões que Jesus fazia, Jesus no lar, eram feitas na casa de Pedro, né, o apóstolo. E Pedro reunia a família dele e os demais apóstolos, e Jesus é quem falava. Olha que privilégio, né? Que coisa mais... Até arrepia a gente de imaginar, né? Uma casa humilde, né? E com uma luz ali iluminando a todos, né? Com os seus ensinamentos. Então a gente lendo, a gente se transporta para o ambiente. E realmente é muito bonito. E assim nasceu o Evangelho no Lar. O André Luiz nos fala que a cada lar onde se realiza o Evangelho no lar, seja espírita, evangélico ou católico, não importa, em cada lar onde a família se reúne para estudar o Evangelho do Cristo, é uma luz que se ilumina no planeta. Então vocês possam imaginar o tamanho dessa luz há 2000 anos atrás, lá em Cafarnaum, não é? E hoje nós podemos ter uma sementinha, vamos dizer assim, uma lamparina na nossa casa, estudando o Evangelho. Aqui também uma luz muito forte. Estamos aprendendo o Evangelho de Jesus. Então vale a pena a gente ler esse livro e estudar com a família. No nosso mundo de hoje, onde quer que a gente olhe, a gente vai encontrar a dor, a desolação, a guerra, o ódio inflamando os corações da humanidade. 2000 anos se passaram e o homem ainda caminha milímetro a milímetro em direção à sua evolução. E como é difícil esse caminhar milímetro a milímetro, né? É muito difícil. Nós encontramos nos lares de pessoas ricas o orgulho e a vaidade envolvendo aqueles corações. Em muitos lares não se conhece ou não entra a palavra de Jesus. Por outro lado, nós encontramos em lares humildes, né, de pessoas pobres, o ódio e a revolta.
Então, seja, nos dois lares, no humilde e no rico, nós encontramos a infelicidade. A infelicidade de aceitar a vida como ela é. Tudo isso por quê? Pela cegueira que nós possuímos. Porque nós não abrimos o nosso coração. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração, a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Aquela imagem do Cristo batendo na porta, a tranca é do lado de dentro. Então é eu que tenho que abrir para os ensinamentos de Jesus entrar no meu coração. Eu fazendo isso, eu começo a encarar a vida de uma outra maneira. Aí então eu vejo que, esteja eu num lar rico ou num lar bem humilde, numa choupana mesmo, eu vou ser feliz. Porque aqui dentro está iluminado. Então vocês vejam que a tristeza e a desolação, a dor, a raiva, o ódio, ela está presente no coração humano em qualquer lugar que ele esteja. Né? E Jesus vem nos trazer, através das suas parábolas, e depois com o advento do Espiritismo, numa linguagem bem simples, o que Jesus queria dizer naquela época. Então ficou mais fácil da gente entender as parábolas do Cristo sob a luz do Espiritismo. Então, se nós temos essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje discutindo sobre as palavras do Cristo, felicidade maior nós teremos ao começar a colocar em prática primeiro dentro de nós. Por que isso? Primeiro dentro de nós. Ainda hoje, fazendo o evangelho com meu filho, a gente estava discutindo mais ou menos isso daqui. Porque nós somos observados, Emmanuel dizia, nós somos observados constantemente. É nos nossos pensamentos, nos nossos atos e atitudes, nós somos observados. Seja na nossa família, a professora pelos seus alunos, ou nós no serviço. Então nós envolvemos as outras pessoas. E a partir do momento que a gente começa essa mudança interior, a gente começa a externar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a uma melhora. E essa melhora vai se expandindo. Eu começo a contagiar o companheiro do lado, a companheira do lado, e assim vão indo. Quando a gente vê, o nosso ambiente familiar está mudado, o ambiente de trabalho está mudado, na nossa escola está mudado, a nossa sociedade está mudada. E tudo começou com eu ter a vontade de mudar. A ideia do reino divino, Jesus compara a lição deixada pela minúscula semente, que é lançada ao solo, né? Ela suporta o peso da terra, os detritos e tudo mais que tem sobre ela, mas mesmo assim ela germina. Ela germina, ela rompe o solo, né? A camada do solo, e ela vai em busca do quê? Da luz. Pensem bem. É simples. A gente vê isso em câmera lenta, muitas vezes na internet ou na televisão, a plantinha rompendo e se abrindo, em busca do sol. Assim somos nós. Né? Nós somos uma semente. Umas caem em solo já preparado, em solos espíritas, em solos cristãos, em lares, né? E aonde existe o amor e as lições do Cristo são colocadas em prática. Só que muitas das sementes em solo não preparados, em lares em que muitas vezes nós, como semente, ali estamos para ajudar aqueles que lá estão. Aí eu volto naquilo que Emmanuel falou. Nós somos observados constantemente, seja em pensamentos, pelos amigos espirituais e pelos nossos irmãozinhos que tentam nos influenciar, tentam nos desviar do nosso caminho, da nossa missão, como também pelos nossos filhos e pelos nossos parentes e amigos que nos cercam.
Então nós estamos ali para ajudar aqueles irmãos. Não é por acaso que eu nasci num lar onde eu tenho a missão de ajudar os filhos, onde eu tenho a missão de ajudar aquelas pessoas que ali estão. Todo mundo sabe a frase, né? Cada um tem o pai que merece, o filho que merece. Realmente é difícil da gente aceitar? É. Porque nós somos muito imperfeitos. E nós não aceitamos a imperfeição do nosso semelhante. Nós queremos que eles sejam iguais a nós. Ou como nós queremos. Só que nós não somos aquilo que nós falamos. Né? Nós não somos. Nós somos. Falamos uma coisa e praticamos outra. Então também é um processo de burilamento nosso, esse nascer em um lar onde nós viemos com a missão de ajudar. Porque nós estamos, à medida que nós estamos ajudando, nós também estamos nos burilando, ou seja, lidando com as nossas imperfeições, vencendo-as. Né? Para a gente buscar então a evolução, assim como uma plantinha, rompendo o solo e buscando a luz. Né? Assim como a semente que enfrenta o sol, a chuva, mas prossegue buscando o sol e as suas raízes buscam o alimento do solo, o aprendiz que já foi tocado pela luz cristã sabe que tem que conviver com esses problemas, entre aspas, só que ele luta com toda a sua força. Ele não perde a fé. Ele sabe que a vitória depende unicamente dele. A certeza que o aprendiz tem nas palavras do Cristo faz com que ele prossiga na sua marcha, deixando aos companheiros de caminhada o exemplo de resignação, de esperança e de fé. E nós temos vários exemplos disso, né? Muitas famílias problemáticas têm aquele que é o leme, vamos dizer assim. Ele, não importa a idade dele, ele leva a família, ele toma nos ombros a família e procura fazer o máximo pela sua família. Porque é um espírito que veio com a missão de ajudar aqueles irmãos. É um espírito já tocado por essa luz divina que veio. Você vai para ajudar. Às vezes, muitas vezes é o filho mais velho, muitas vezes é um neto. Né? No livro Pão Nosso, no item 107, Emmanuel nos diz o seguinte: quando Jesus recomenda o crescimento do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Jesus dá a oportunidade de crescimento ao homem de bem e ao homem que pratica o mal, assim como ao joio e o trigo. O divino amigo nunca perde a esperança na vitória do bem sobre o mal. Eu fui buscar Emmanuel porque Emmanuel, a gente lendo os livros dele, Pão Nosso, Vinho de Luz e outros, são 4, se não me engano, né? Fonte Viva e tal, a gente vê que os temas são bastante atuais. Então, é uma coisa complementando a outra. E é belíssimo essa comparação aqui que Jesus faz do joio e trigo, que ele diz que quando os dois estiverem nascendo, não arranque o joio, deixa ele crescer. Na hora de fazer a colheita, aí sim a gente vai fazer a separação. Ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, que Jesus dá a oportunidade tanto ao homem de bem quanto ao homem de mal de prosseguirem na sua jornada evolutiva para o bem. O homem que pratica o mal a aprender com o homem de bem. E, consequentemente, o homem de bem fazendo o bem, ele vai estar mais próximo do Cristo e arrebanhando aqueles que caminham com ele. Então, ele não está menosprezando ninguém. A gente sabe, por pior que o filho seja, a mãe o ama. Então, a mãe, que é o símbolo que nós temos, que nós
Quando a gente fala em mãe, a gente pensa logo em Maria, mas vamos falar no Pai. O Pai que nos deu a vida, que nos deu tantas oportunidades de reencarne nesse planeta, e de hoje nós estamos aqui estudando as palavras do Cristo, Ele não ia deixar a gente sozinho. Num mundo tão violento, com tantos problemas a vencer. Aí vamos dizer assim, mas no tempo de Jesus não tinha violência? Violência tinha. Desde o homem das cavernas tinha violência. Ela simplesmente vai mudando. A gente vai evoluindo por um lado e por outro lado, alguns vão evoluindo também, só que não para o bem, né? Inventando bombas e armas disso, daquilo. Então muda-se a página, muda-se o livro, mas a história é a mesma. Só que mesmo assim, o Pai não desampara. Se nós não queremos que o nosso filho caia, ou quando ele cai a gente vai e já o ergue rapidamente, quem dirá então do Pai? Né? Criador de tudo isso daqui. Ele não vai querer que nós reencarnamos na Terra para sermos infelizes. Essa felicidade, como a gente estava falando, só depende de cada um de nós. Lógico que, à medida que a gente busca o conhecimento e a felicidade, a gente é ajudado pelos companheiros de jornada. O plano espiritual está 48 horas ao nosso lado. Nós aqui esquecemos deles. E fora isso, nós temos os companheiros no trabalho, aqui na casa espírita, na sociedade, que nos ajudam nessa caminhada evolutiva. Então a gente não está sozinho. A gente está amparado pelos dois lados. Da mesma maneira que aquele irmão que se desvia também não está sozinho. Só que ele não dá ouvido à proteção. E ele tem o livre-arbítrio. Né? Então, voltando ao lance da semente. Jesus espera dessa vitória do bem sobre o mal. Algumas sementes são lançadas em terrenos com espinhos e pedras. São aqueles lares onde o ódio está imperando, a vaidade, a inveja, acabam sufocando aquela semente que poderia produzir bons frutos. Só que ela não se deixa envolver. Ela retarda a sua germinação. E através dos seus exemplos, ela vai, aos poucos, rompendo aquela barreira daqueles irmãos que não querem que ela faça o bem, não querem aprender algo de bom. Mas através dos pequenos exemplos, das pequenas palavras, ela vai aos poucos tocando o coração de cada um. Então não importa que ela não consiga germinar como ela queria. A missão dela ela está fazendo. É uma missão difícil. Ela nasceu num lar problemático por demais. Só que a fé dela faz com que ela não desista. Então, se eu não posso lutar contra o meu inimigo, eu vou ficar na minha, orando por ele, até o momento em que ele desperte. Pode ser nessa vida? Sim. Pode ser numa outra? Pode. Eu estou fazendo a minha parte. Porque muitas vezes a pessoa se sente realmente sozinha diante de tantos problemas. E ela, às vezes, ela diz assim, por que Deus está sendo injusto comigo? E a gente chega até a pensar isso, né, gente? Dependendo de alguns problemas que nos acontecem conosco, a gente fala, pô, Deus esqueceu de mim, não é possível. O outro diz, eu joguei pedra na cruz, não é possível. Pô, vamos parar um pouquinho e pensar. Não é? Vamos parar um pouquinho e pensar. Esses dias eu recebi um e-mail que me deixou muito emocionado. Quanto vale o sorriso? Primeiro abre assim o sorriso de um menino, devia ter uns seus 4, 5 anos, loirinho, olhos azuis, lindo menino, lindo, lindo. Depois vai aparecendo, ele não tem as duas perninhas. E ele joga futebol, ele faz natação, ele faz tudo. Aí apareceu ele com as próteses, desde quando ele era bebê. Então, olha o exemplo de vida, e muitas vezes eu reclamo de um problema, de uma unha encravada, eu reclamo. Então eu tenho que aprender a olhar para trás. Se eu estou nesse terreno,
terreno foi preparado para mim. Então a gente tem que aprender a não reclamar, a aceitar com resignação. Como é difícil. Resignação. Aceitar a dor sem reclamação, porque daí você tem mais força para suportar. E o problema que seria um problemão, passa a ser um probleminha que você resolve ele rapidamente, né? Muitas vezes nós não conseguimos cumprir as nossas tarefas, né? E só que mesmo assim, Deus não desampara a gente. Tá? Fica ali um pouquinho, não é hora ainda de você começar a cumprir a sua tarefa. Agora, eu não posso perder a fé e nem perder a esperança, porque um outro terreno ele vai preparar para que eu possa plantar. Em outras palavras, se uma porta se fecha para você, não se preocupe. Uma porteira vai abrir ali na frente. Porque Deus acompanha a nossa vida minuto a minuto. Se nós temos a fé, as coisas acontecem. Então, se eu perdi um emprego hoje, eu estou desesperado, eu perdi um emprego. Calma-se. Um outro vai surgir melhor para você. Se eu perdi um ente querido hoje, calma. Todos nós temos o direito de voltar no seio do Pai. Será que a gente não estaria sendo egoísta de querer que uma pessoa permanecesse conosco, sofrendo, acamado, muitas vezes em coma, ou numa cadeira de roda, por anos e anos, só para a gente ter, não, eu tenho meu pai ali, eu tenho meu filho ali. Como nós somos egoístas, não? Será que o Pai lá, o Criador que criou todos nós, será que ele não tem o direito de chegar e falar, fulano, a sua missão foi cumprida, agora venha. Afinal de contas, Jesus prometeu essa felicidade. E ele falou que a felicidade não era desse mundo, era de um outro mundo, que ele iria preparar esse outro mundo para a nossa chegada. Então vamos aceitar também essa partida de um ente querido, que muitas vezes é assim rápida demais, outras vezes fica sofrendo, enfim, vamos aceitar. É difícil, muito difícil. Nós vamos pensar que aquele que está partindo está indo para os braços do Pai. Foi preparar a nossa ida, né? Deus, o Criador, é como um agricultor. Ele prepara a terra, ele lança a terra a semente e depois fica a cuidar dela até que ela dê frutos. Ou seja, ele não deixa essa semente sozinha jamais. Muitos espíritos, eles perdem essa oportunidade, né, de aprendizado, de trabalho. Por quê? Quando a gente está vindo para um corpo, está prestes a nascer, a gente vai no Ministério da Reencarnação lá e pede, olha, eu quero nascer espírita, eu quero ser político, eu quero trabalhar não sei aonde, eu quero... A gente faz todo um planejamento, né? Aí eles chegam para nós e falam assim, você tem certeza que você vai suportar tudo isso? Acho melhor você repensar. Não, eu quero porque eu quero. Só que, lógico, Deus sabe das nossas imperfeições e da nossa capacidade. Ele nos dá uma cruz que nós podemos carregar. Só que muitas vezes nós esquecemos desse compromisso assumido lá. Se nós estamos num lar preparado, num terreno, num bom terreno, nós temos ainda uma vaga lembrança. Por quê? Nesse bom terreno, como nós falamos atrás, é o lar onde o Evangelho do Cristo onde o amor do Cristo está ali. Então nós temos aquela ligação com o plano espiritual, então constantemente a gente está lembrando do que fomos nós, né? Qual é a minha missão. Agora, se a gente nasce num lar onde não está o terreno preparado, ou então a gente esquece completamente da nossa missão, a gente acaba por falhar sim, porque nós temos esse livre-arbítrio. Agora, a gente só vai ver isso
quando a gente chegar do outro lado, né? Ou então, se algum companheiro chegar para nós e falar assim, João, vê a besteira que você está fazendo. E todos nós, eu não sou melhor do que ninguém. Eu também erro, eu faço muita coisa errada. Só que a gente está, à medida que você está errando, você está se policiando. Poxa, eu não devia ter errado. Eu vou ser responsável por essa ação. Vou procurar não fazer. É assim que você se melhora, né? Então, ou seja, ao invés de eu saldar dívida, eu vou contrair mais dívidas ainda? Não dá, né, gente? Então a gente tem que procurar fazer o máximo para fazer o bem, né, dentro daquilo que Jesus nos deixou, que são os seus ensinamentos. Jesus falou o seguinte, que se reconhece a árvore pelo fruto. A colheita, nós sabemos que ela não é igual para todas as sementes, para todos nós. Ela é diferente. O que eu tenho de passar, você não vai passar. Você vai passar aquilo que você tem que passar. O Jurandir é a mesma coisa. Então, a cada um de nós é dado segundo a sua capacidade. Só que todos nós viemos com a capacidade de realizar o bem. No outro livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no item 117, ele diz o seguinte, que Deus dá em tempo todo a sua proteção, mas nem sempre os filhos a recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal de Jesus, o lavrador celeste. A terra é o coração humano. Não se planta no solo sem feri-lo. E somente a terra tratada é que ela vai produzir bons frutos, né? Enchendo de esperança o coração do divino lavrador. Ou seja, nós temos que sofrer. O sofrimento faz parte da nossa evolução. O sofrimento seria como se nós estivéssemos lavando as nossas roupas, vamos dizer assim. A gente nasce com a roupa com alguns pontos negros, sujos, e a cada sofrimento a gente vai lavando. Vai lavando, até ela ficar branquinha. Né? Então a gente não nasceu perfeito. Todos nós nascemos simples e ignorantes, mas com a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades de seguir o caminho reto, como Jesus nos ensinou. E há quantos anos nós estamos levando? Há pelo menos 2000 anos. Porque há 2000 anos que a gente tem os ensinamentos do Cristo aí na nossa frente, vamos dizer assim, e sem praticá-lo. E a gente só vai ser reconhecido pelas nossas obras. Para terminar, eu vou dizer o seguinte. A uma altura da palestra, voltando à casa do caminho, voltando à casa de Pedro, lá em Cafarnaum, Pedro diz o seguinte: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que as chuvas, os furacões passarão por elas, removendo-lhes a posição do solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim,
aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, fez-se um silêncio e Jesus deixou a casa de Pedro. Olha que ensinamento belíssimo. Então, nós nada mais somos do que essas sementes que estão adormecidas. Que vem a chuva, vem o vendaval, dá uma viradinha, aquela coisa toda, uma terra vai por cima e aos poucos ela começa a germinar no momento certo. E como amparar, como fazer para que essas sementes que estão germinando possa realmente buscar o caminho da luz e da perfeição, amando-a. E essas sementes, elas podem estar num filho problemático, num filho envolvido com droga, no filho que está atrás das grades, numa FEBEM, ou num filho que está numa casa do Davi, numa ACD, ou numa casa André Luiz, ou mesmo do seu lar. Se você recebeu o filho, ame-o. Se ele é ingrato, perdoe-o. Se o pai está te magoando, perdoe. Seu pai não teve a oportunidade que você está tendo de estar podendo receber esse pão espiritual, esse alimento espiritual. Perdoe. É o único passaporte que nos chegará mais próximo na nossa viagem, é o perdão. E se você perdoa, você ama. Se você ama, você traz a caridade. É uma caridade o perdão. Primeiro para você mesmo. Porque à medida que você fala, eu perdoo, mas de coração, você se sente melhor do que a pessoa que está sendo perdoada. Você se sente feliz por perdoar, por não ter mais aquele rancor dentro do seu peito. Então vamos dar a cada um de nós a oportunidade de sermos felizes. A começar por nós mesmos, encarando as nossas dificuldades e procurando trabalhar interiormente. Aí a gente vai aceitando o irmão ou a irmã com problema, ajudando-o a romper essa barreira do solo e buscando a luz, que é a felicidade. Perdoando. Essa sementinha precisa da água, da luz e do adubo. E esse adubo, essa água, essa luz está dentro do seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ame-o e perdoe. Era isso que eu tinha para falar para vocês, com relação à semente, à lição da semente, que nós somos, cada um de nós, pequenina semente, somos pequeninas sementes, mas o Pai não deixa ninguém desamparado. Será? Tomara que não. O pessoal da internet pode mandar e-mail que depois eu respondo. Estava me lembrando, João, que numa daquelas obras do André Luiz, essa semente que não deu fruto, né? Estava me lembrando aquele pessoal que cultua o dia do juízo, né? O dia do juízo final. O André Luiz acompanhou a pessoa com uma lanterna, aí um galpãozinho, ele não sabia o que era. Ele só viu aquilo, parecia uns filãozinhos de pão. O que é isso aqui? Esse pessoal está todo dormindo. Olha, André, isso daí são aqueles que acreditam no juízo final. Estou dormindo esperando chegar ao juízo final. Então ele ia para a lanterna para ver aqueles que estavam esboçando já meio sobrevivência, estavam querendo já acordar. Então ele tirava de lá e levava para outro departamento para cuidar. Cuidar. Então
Depois você estava falando assim, eu estava me lembrando, esse pessoal estava dormindo ainda, essa não ficou, né? Exatamente. Quer dizer, a má orientação. A má orientação do campo espiritual. evangélico, né? Orientação do Cristo. É muito. Quem tem essa possibilidade, essa dádiva de vir a plateia e começar a falar sobre o Cristo, a responsabilidade é muito grande. Porque você pode dar um ensinamento errado, vamos dizer assim, uma interpretação errada do Evangelho. E daí? Olha a responsabilidade, quantos irmãozinhos nossos não se encontram nessa situação que o Jurandir falou, no plano espiritual, esperando o dia do juízo final, adormecidos. Só que mesmo assim, a bondade do Pai é tão grande que o plano espiritual está lá, católicos, evangélicos, protestantes, todos estão lá ajudando aqueles irmãos que começam a despertar a realmente aceitar a vida, a continuidade da vida, né? O aprendizado e depois no futuro reencarne. Então o Pai realmente é muito bom, ele está só esperando que a gente comece a despertar. Nas outras religiões, como você falou, lá no plano espiritual, o André Luiz também conta que o pessoal estava passando assim, tinha pessoas rezando no início, tem às vezes aqui nas igrejas, né? Que tinha a direção das pessoas. Então a pessoa acredita, então vinha aquelas freiras. Eles estavam no plano espiritual, mas ali não há exclusivismo. O espiritismo é tudo conhecimento. O espiritismo é bom porque abre o leque, é transparente. Aquelas pessoas ainda estavam enfronhadas nas suas antigas crenças, né? Então continuavam aquilo, orando. Mas com o tempo ela vai vir. Então vinha uma freira, mas a freira já é espiritualizada, da maneira como nós sabemos, que ele vai orientar aquele espírito, mas devagarzinho, para não chocar, né? Porque cada um levou a sua crença para lá, né? Então você disse, Deus não esquece de ninguém, vai demorar mais, mas todos serão esclarecidos por devido tempo, né? Eu vou relatar um caso que aconteceu. Muitas pessoas aqui não sabem, mas eu tenho alguns livros escritos e o Frei Antônio Maria, que é o meu mentor, vamos dizer assim, ele, num dos livros que se passa na Segunda Guerra Mundial, no plano espiritual, numa colônia Nova América, eles encontram lá grupos de todas as religiões. Todas as religiões da Terra conhecidas lá estão, orando para que a Terra, para que não aconteça. E o fato que está prestes a acontecer é justamente Hiroshima e Nagasaki. Então você vê a bondade divina como é maravilhosa. E como você vê que lá não existe em roupa, não, eu sou católico, eu sou protestante. Não, eu sou filho de Deus e os meus irmãos estão sofrendo, seja na África, onde o número de aidéticos é muito grande, seja em qualquer lugar. Onde existe sofrimento, o plano espiritual está lá. Todos eles estão para trabalhar para a humanidade. E a gente espera que quando a gente partir, a gente também possa fazer parte desse grupo, né? Quem sabe, né, Jurandir? Se a gente não estiver no céu lá, né, Centro Espírita do Umbral, mas nós estaremos também trabalhando, porque tem muito irmãozinho lá que precisa do nosso auxílio. Então a gente vai estar lá no céu. Céu de cabeça para baixo, né? Sim, antes. Exatamente, Exatamente, teve. Queria fazer uma perguntinha, já que vocês não perguntam, eu pergunto eu para vocês, tá bom? Poxa, João Beto, a gente vem no Centro Espírita, a gente vai, né, na missa todo domingo, a gente vai nos cultos evangélicos, e mesmo assim tem que ainda orar em casa, ficar fazendo evangelho no lar em casa, para quê tudo isso? Assim, para que tanto? Veja Qual a bem, importância disso de rezar em casa também? É o que nós falamos há pouco no início, quando a gente falou de André Luiz, que ele vê os lares iluminados onde se realiza a prece. Por quê? Se eu estou naquele lar, o meu primeiro e principal compromisso é com a minha família. Entendeu? Depois vem a sociedade. Então eu tenho que ter
paz no meu lar, harmonia entre os filhos, entre os irmãos, para que eu possa sair da minha casa, a minha casa continuar protegida, os meus filhos saiam, vão para a escola, para o trabalho, continuar protegido e levando aquela harmonia, aquele conhecimento que foi discutido, exemplificar lá fora. Essa é a função. É eu aprender em casa e exemplificar. Primeiro em casa, certo? E depois na sociedade. Então, de nada adianta, eu posso estar, eu estou falando isso porque eu fui coroinha, tá? Eu estava todo domingo do lado do padre lá, balançando o sininho, embora não entendesse nada, que eu era muito pequeno, mas eu estava lá. Assim como outros vão e tudo mais. Eu posso estar 24 horas ali na igreja, no templo budista, seja evangélico, qualquer um. Se eu não praticar a caridade, principalmente dentro do meu lar, de nada vai adiantar. Pelo contrário, Jesus mesmo falou, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E você concorda que cada vez que eu vou a uma reunião onde os ensinamentos de Jesus é discutido, eu estou aprendendo mais? Então, só naquela hora ali, eu cumprimento o irmão, te perdoo, virou as costas, olha o exemplo. Perfeito, né? Então, João Alberto, nós vamos agora aqui liberar aqueles que quiserem continuar conversando com o João Alberto, permanecer conosco até o final dos nossos passos, né? E gentilmente poderá elucidar qualquer outras questões que vocês tenham, tá bom? Enquanto nós continuamos o nosso trabalho. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Como eu sempre falo, eu venho para cá, eu tenho que estudar também, sabe? Para a gente poder trazer mais conhecimento para vocês. E além de estudar, a gente tem que colocar em prática, né? Como é difícil, agora vai ser a minha vez de colocar em prática o que eu falei aqui, tá? Mas que Jesus abençoe a vocês. Obrigado por essa energia que eu recebi de vocês, dos amigos aqui. Que Deus possa realmente fazer com que vocês tenham o adubo necessário, a luz necessária e principalmente o amor necessário para que faça germinar a semente que está dentro do seu coração. Obrigado. Então tá aí, depois de recebermos tanto, vamos silenciar novamente, eu faço novamente o convite de silenciar nossas mentes, para que a gente possa fazer as nossas vibrações à noite. E assim, Pai, mais uma vez, inundados da Tua luz, da Tua energia, renovados de alma, pensamento, vamos colocando aos Seus pés as nossas melhores energias, Pai. E que daqui possa essa energia ser aproveitada por irmãos nossos, onde quer que estejam. Que a Tua luz de amor abarque todos os sofrimentos, que alavanque os ânimos já de nossos irmãos deprimidos, que sofrem, onde quer que estejam. Que nós possamos contribuir com as nossas energias salutares para que haja paz em nosso planeta, onde quer que haja conflito, que os bons espíritos ali estejam, para amenizar as discórdias, as dissensões. Vamos envolvendo nossa energia todos os nossos irmãos espirituais, aqueles que nos assistem, aqueles que trabalham intensamente para a implantação do Evangelho de Jesus como conduta única em nosso planeta. Mas também não vamos esquecer daqueles que ainda se demoram na crosta, no umbral, nas trevas do vale dos suicidas. Vamos lembrar os nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, que possamos nos perdoar mutuamente para que um dia possamos nos entender como irmãos. Vamos também levar as nossas energias de compreensão e paz, envolvendo a todos os nossos irmãos que trabalham pela disseminação da discórdia, dos conflitos, ainda em nosso meio, para que um dia também ele possa entender as leis do Criador e se voltar para nós.
Vamos envolver a nossa casa em muita energia de paz e amor, para que ela continue sendo esse ambiente harmonioso, onde nós todos podemos recorrer na busca de novas energias e recompor as nossas energias. Vamos vibrar pelos nossos lares, porque também eles são, para que eles também sejam lugares de reconforto, de paz e de descanso para todos que lá estejam. E também para bem recebermos nossos irmãos em seus trabalhos aqui no Brasil. E finalmente vamos pedir a Jesus que nos envolva com a sua luz de amor, para que sejamos sementes boas, que germinem, tornando-nos boas árvores e por consequência damos bons frutos, que alimentará com certeza tantos outros corações, Pai, tão necessitados do teu amor e da tua luz. Que assim seja. E assim nós agradecemos ao Pai de bondade, que mais uma vez nos permitiu reunir aqui, que Ele permita que outras vezes estejamos aqui novamente, agradecendo aos irmãos que nos sentação, e que agora continue nos acompanhando nos trabalhos dos passos que vamos receber, que assim seja.